Muito bem, boa noite a todos. Estou aqui ajustando, como toda terça-feira, aguardando o pessoal chegar. Só uns pequenos ajustes. Roberto, da Clarinha, seu João Nair novamente. Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo, fazendo os últimos ajustes. Penso que vai dar tudo certo. Só compartilhar com o pessoal, a irmã Deise ali. A minha esposa também. Vamos lá. Só mais um. Seu João Nair, a paz. Louvado seja Deus. Mais uma vez, já vamos começar. Prontinho. Acho que agora sim. Está aí. Pessoal chegando, o povo de Deus, em torno da santa palavra do nosso Deus. João capítulo 6, foi um texto que eu separei para os meus irmãos, texto pequeno, mas que nos trazem algumas lições. Acho que já minha vista não está enxergando, mas acho que já está dando mais ou menos o número. Só mais um minutinho, deixa eu já... Não testei na outra plataforma, vamos ver. E também... Só mais um momentinho, o pessoal está chegando. Faltou mais aqui. Compartilhar. Faltou jogar no WhatsApp. Também. Deixa eu ver. Isso. Toda terça-feira nós temos um tempo de oração. Boa noite, Marcos. Boa noite, irmã Regina. O pessoalzinho vai chegando aos poucos. E hoje não é diferente. E eu imagino que para muitos, no meio de semana ou no início da semana, que é terça-feira, após um dia de trabalho, nós paramos para ouvir um pouco a palavra do Senhor e também para orarmos, né? Após a pequena meditação, eu costumo separar um tempo com a minha esposa e a gente vai e ora ao nosso Deus. Tempo bom. E eu espero que mais pessoas façam isso, né? Nós temos esse hábito e vamos continuar. Antes de mais nada, vamos estar fazendo exatamente isso. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Vamos suplicar a Deus para que Ele fale conosco,
nessa pequena meditação em João capítulo 6. Pai, obrigado. Obrigado por essa terça-feira, obrigado por cada vida que nos ouve nesse exato momento, que me ouve. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso meio. E mais que isso, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos colocou no meio dessas pessoas, junto com a sua igreja. Te louvamos, ó Deus. Pai, que nesse momento nós possamos realmente ter um tempo contigo. Quebra barreiras, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente meditar na sua palavra. Fale aos nossos corações de cada ouvinte. Coloca os que estão enfermos diante do seu altar, aqueles, ó Pai, que ainda se encontram internados, aqueles que estão em recuperação. Coloca aqueles que estão enfermos espiritualmente diante de Ti. Pai bendito, fale conosco mais uma vez por graça. Sou apenas servo. Me ajude, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Eu vou ler o verso 24 ao 35. E do 24 ao 26 de João, capítulo 6, você lê assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, no verso 24, quando viu, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? E aí o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A motivação faz toda a diferença. E eu inicio esse estudo com essa pergunta, uma pergunta antiga, mas que de tempos em tempos nós temos que fazer a nós mesmos, porque mesmo uma pessoa convertida, mesmo uma pessoa com anos de casa, se poderíamos usar esse termo, já um crente mais velho na fé, mesmo assim ele pode chegar a um tempo que as motivações do porquê ele procura Cristo são motivações erradas. E eu inicio com a seguinte pergunta: o que você espera de Jesus? Nós somos seguidores de Cristo. Ponto. Nós somos chamados de cristãos. Ótimo. Aí vem a pergunta: se eu estou seguindo a Cristo, o que eu espero dele? E essa multidão, como nós e como outros, com certeza não mediram esforços para estar ali. A palavra de Deus fala que vinham pessoas de todas as regiões. O termo muitas vezes usado multidões, a palavra multidão já é no plural, são N pessoas. Multidões são várias multidões, várias, uma aqui de um lado, outras ali. E você imagina que nós conhecendo a nossa vida, conhecendo às vezes parentes e aqueles que estão próximos a nós, você vê diversas histórias, desafios. E às vezes para dar uma saidinha, para ir daqui na igreja que é próximo da sua casa, ou alguns são distantes, você tem um certo esforço. Então não vai imaginar que essas pessoas estavam ali simplesmente perto e Jesus passou e elas correram atrás dele. Não, não era. Havia um esforço, uma falava para outra. Não havia essa dinâmica da mídia que tem hoje, da tecnologia que leva a imediatamente alguns tipos de notícias. Não havia nada disso. Uma pessoa passava para outra, que passava para outra, e de repente ela ouvia: olha, Jesus está fazendo milagre, ou existe uma pessoa de Nazaré que apareceu. Sabe-se lá a forma que chegava nos ouvidos de cada pessoa a pessoa de Jesus. Mas de alguma forma chegava.
Elas pegavam, saíam, talvez dividiam famílias, uns ficavam, outros iam, outros se esforçavam, carregavam paralíticos, como nós vimos aqueles amigos que abriram o teto. Havia um esforço tremendo, com certeza, para chegar até Cristo. E eles estavam lá. E Jesus Cristo, esse é o contexto em que ele quer orar sozinho e ele manda os discípulos na frente. Isso gera uma certa confusão, porque na mente daquelas pessoas, eles não viram Jesus partir e depois ver o barco lá. Mas tem algo errado, que alguém para ele ter ido, aliás, teria que ter usado o barco. Eles vê o barco, não vê Cristo, né? E por isso que eles perguntam, como que o senhor chegou até aqui, né? Ou quando chegou até aqui? Porque o barquinho estava lá e Jesus estava do outro lado. Nós sabemos que ele foi sobre as águas, até pegar uma carona com os discípulos. Algo nesse sentido. Ele não foi de barco, ele foi de Deus sobre as águas. E as pessoas estavam acompanhando Jesus. Havia uma multidão à procura de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Uma multidão à procura de Jesus. Traga para os dias de hoje, não é diferente. Tem muita gente procurando Jesus de formas diversas. A pergunta é qual o motivo ou a motivação que faz essas pessoas saírem de casa, de fazerem campanha e às vezes viajarem em evento e às vezes buscar uma igreja. Jesus fala, em verdade, vos digo, no verso 26 ele fala, vocês não me procuram porque vocês viram os sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. É interessante isso. Jesus Cristo, ele poderia falar, porque vocês comem do pão e nunca basta, vocês querem mais pão. Mas Jesus Cristo fala, porque vocês resolveram, vocês tiveram a solução para o problema imediato de vocês ali. Só que logo a barriga vai doer de novo, logo você tem fome. Mas eles buscaram algo e encontraram ali, de imediato. O quê? Eles não procuravam o pão, com certeza não saíram de longe, mas ao eles verem isso, eles começaram a seguir Jesus por esse motivo. E Jesus Cristo fala direto. Outra coisa que nós aprendemos aqui, e por mais difícil que seja isso, o Evangelho não tem rodeios. Jesus Cristo, por ele amar, ele fala a verdade. Olha, gente, puxa a cadeira, senta aí. Nada disso. Ele tem um propósito, ele tem uma obra, ele sabia e sabe o que está fazendo nessa obra bendita, e ele não estava ali para enganar pessoas, como estamos aprendendo de manhã na segunda carta de Pedro, com falsos mestres e falsos profetas. Ele não estava ali para enganar essas pessoas. Então ele já ia direto ao assunto, assim como ele falou aquele jovem rico, falta lhe uma coisa. O jovenzão rico, você aí, nós não imaginamos o que aconteceu com aquele jovem. A maioria crê que ele herdou aquela fortuna que ele tinha. Deixa tudo, vai, vende e dá aos pobres e siga-me. Jesus tratou o coração daquele homem, uma idolatria a bens materiais. O coração dele não foi capaz de trocar o Deus mamon, dinheiro, por Jesus Cristo. Então, qual é a nossa motivação? E a motivação dessa multidão aqui era se saciar. Eles comeram pão e se fartaram. E aí nós lançamos a pergunta. Jesus vem e ele é direto aos nossos corações. Não vá pensar que Jesus mudou. Não. E o Espírito Santo trabalha na nossa vida e a forma do próprio Deus falar conosco é direta.
em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala que o homem deve avaliar a si mesmo, julgar a si mesmo. Nós temos que ter esse confronto conosco o tempo todo. E a pergunta é: o que você espera de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Pessoas que buscam a Jesus não por quem Ele é, mas pelos milagres que Ele faz. Então, qual a comunhão que você tem com o Mestre? Eu não me lembro o nome daquela pessoa, me veio à mente agora. Ela escrevia músicas, está na ponta da língua, talvez eu lembre. Só que ela era cega, né? E no decorrer da vida dela, não estou lembrando o nome dela, mas tudo bem. Qual que é o ponto aqui? Em um determinado momento da vida dela, ela poderia ser curada. Alguém falou: olha, nós podemos sarar o seu rosto, o seu olho, curar a sua visão, para que você possa ver. E ela falou: eu não quero, porque eu nunca vi nada. Quando eu puder ver uma coisa, ou alguma coisa, a primeira pessoa que eu quero ver na minha frente é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha a questão de valores. Então, Jesus é alguém que está conosco, é alguém que temos comunhão, ou é o meio para um fim, para um determinado fim. É uma idolatria ou uma adoração quase que mecânica, como você colocasse um objeto diante de você, sem vida nenhuma, e você interagisse com esse objeto da sua adoração, e nós podemos fazer isso com Jesus. Há diversas formas que nós podemos enxergar Jesus. E ele fala uma delas. E aqui ele vai nos dar um parecer da questão de valores da nossa vida. Porque no verso 27 ele fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus Cristo fala: olha, vocês estão aí correndo atrás do pão, do alimento, vocês estão fazendo por onde? Achou aqui uma fabriquinha de pão, achou um padeiro, é isso que vocês encontraram? Vocês estão com foco na coisa errada. Trabalhai não pela comida que perece, mas aquela que não perece. Ele está falando, o pão que vocês estão correndo atrás, ele vai terminar. Termina. É isso que você quer? É isso. Está aí diante de vocês, está diante de mim, é isso? Então toma. Mas existe um pão ou um alimento, ele fala: olha, que subsiste, essa é a comida, esse é o alimento para a vida eterna, continua para a vida eterna. O qual ele, o Filho do Homem, vos dará. Eu vou dar para você, ele fala. Porque Deus o confirmou com o seu selo. Ele era a marca. E aí Jesus nos dá uma outra lição belíssima no verso 28 e 29. Aí eles perguntam o seguinte, baseado no que Jesus falou. Jesus fala assim: olha, você tem que trabalhar pela comida, não pela comida que perece. Então, bom, nós temos que fazer algo. Aí eles pensam: tudo bem, é para fazer algo. O verso 28, dirigiram-se, pois a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos pensar nisso. Eles chegam até Jesus, esse povo do pão, que buscava, eles não criam em Jesus, essa que é a realidade, eles não criam, eles estavam atrás de Jesus
por aquilo que Jesus poderia oferecer. Então eles falam, bom, o que nós vamos fazer para realizar a obra de Deus? Você já poderia imaginar Jesus pegar uma caneta, um papel, número 1, número 2, número 3, número 4, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Pronto, 3 vezes ao dia, dá tudo certo. Nós não vemos Jesus fazendo isso. Nós não vemos. Realizar a obra de Deus está mais no ser do que fazer. Porque o ser, que é o crer, quando você crê, você se torna filho de Deus. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. A sua ação passa a ser coordenada pelo Espírito Santo de Deus. A minha esposa lembrou, é a Fanny Crosby, né? Acabou de digitar ali, eu consegui ler. A pessoa que eu falei que compunha música, que era cega. Se quiser pesquisar depois. Mas Jesus Cristo, ele diz assim, olha, realizar a obra de Deus, porque nós queremos fazer isso. Pelo menos, ou eu quero entender que o Espírito é o mesmo, e o Espírito Santo nos constrange, trabalha na nossa vida. E a nossa forma de ser, nós crescemos dessa forma e nós achamos que tudo é fruto da nossa mão, do nosso realizar. E nós adentramos ao reino de Deus da mesma forma. E movimento não quer dizer que você está fazendo algo. Alguém se afogando, ela faz muito movimento. Mas ela está falecendo, está morrendo. É muito movimento para nada. Ela continua se afundando. Se esse movimento não for correto na forma de nado, algum sincronismo, alguma coisa assim, não serve para nada. A gritaria, o fazer, nada. Então, nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente. E Jesus Cristo, ele fala assim, olha, se vocês estão me perguntando como vocês querem realizar a obra de Deus, creia. Se essas pessoas crescem em Jesus Cristo, eles não estavam atrás de Jesus Cristo por causa do pão somente. Eles não estavam atrás de Jesus Cristo por uma solução imediata. Jesus Cristo troca o imediato por eterno. Será que o nosso Mestre... Vamos pensar, qual é o maior problema da humanidade? Eu acho que todo mundo poderia responder problema econômico. Não é? Em época de política pode ser quem for, mas se for um bom economista tem grande chance de entrar, não é isso? Esquece de tudo. Se existe uma ideologia terrível por trás, pensamentos errados ou pensamentos... E se esquecem disso. O que importa é que ele vai trazer mais dinheiro para a nossa nação. Vai injetar dinheiro aqui, dar isso aqui, aquilo. E a economia, normalmente, não é? A economia global. Bom, nós temos um problema econômico, então. Há pessoas pobres, há pessoas ricas no nosso planeta. Temos um problema seríssimo de distribuição de rendas. Já sei. Vamos orar para que Deus mande um grande economista. O economista dos economistas, que vai nos ensinar a administrar tudo o que nós temos. Esse não é o problema da humanidade. O problema da humanidade, eu poderia listar vários outros aqui que talvez algumas pessoas pensam que é um só, pecado. Somos pecadores. Esse é o nosso grande problema. O resto é consequência desse pecado natural que nós herdamos. Todos, absolutamente todos, nasceu pós-Adão, herdamos esse pecado. E para a solução dos nossos pecados, um economista não iria resolver. Se o problema da Terra fosse mecânico, um mecânico não iria. Se fosse elétrico, um eletricista não iria resolver. Espera aí, aliás, deixa eu formular isso. Se fosse mecânico, um mecânico resolveria. Um elétrico, um eletricista, precisaríamos de um eletricista. Mas é pecado. Nenhum desses técnicos
profissionais resolveriam. Precisamos de Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Mas nós, a nossa vida que é temporária, é para hoje. E que questão de crer, que assunto desse de crer? Eu quero uma solução, eu quero resolver o meu problema. Você não sabe o que você está falando, você não sabe a minha falta de sentido de vida, a minha falta de ar. Amados, Deus supre todas as nossas necessidades, todas. E a questão é que Ele lança no eterno. Então, aconteça o que acontecer conosco, daqui a pouco nós estaremos com Ele. Qual alimento tem mais valor, Jesus Cristo está dizendo? Trabalhai pela comida que não perece. Vocês estão trabalhando pela comida que perece. Uma questão de valores. Qual é o foco? Não estamos dizendo em forma nenhuma que o homem não deve trabalhar. A palavra de Deus diz, Paulo fala aos Tessalonicenses, quem não trabalha não come, ele é duro quanto a esse assunto. Nós estamos dizendo as questões de valores, de foco, daquilo que é norte para a sua vida. É isso aqui? São os nossos deuses, os nossos ídolos? E você acaba se reunindo a outras pessoas que adoram os mesmos deuses que você? A idolatria ao materialismo? Ou você usa o que você tem? Lembra o que a palavra de Deus diz? Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha com que repartir. Então, se eu ganho mais, eu me alegro porque eu tenho mais para me poder ajudar as pessoas. E por que eu busco a Cristo então? Realizar a obra de Deus está mais em ser do que fazer. Em Lucas 10, lá um texto bem conhecido, Maria reconheceu isso diante de Marta. A partir do verso 38 ao 42, nós vimos isso. Marta estava lá totalmente ocupada. Eles receberam Jesus em sua casa e a sua irmã Maria ficava o quê? Sentada aos pés de Jesus, fazendo o quê? A palavra de Deus diz que ela não estava lá sentada apreciando Jesus somente, pensando quem seria esse homem. Ela estava ouvindo a sua palavra, ouvia-lhe a palavra. Uma pessoa estava lá, atarefada, outra ouvindo a palavra de Deus. Aí o que Jesus fala para Marta, né? Marta foi e começou a questionar Jesus. E é tão interessante isso, que normalmente as pessoas que são mais atarefadas, elas são as que mais cobram as outras pessoas. Por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? E aí nós vimos que é uma questão de escolha isso aqui. Porque Jesus chama Marta, dá uma dura nela. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Você está preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária, não duas. A sua irmã escolheu a melhor parte e eu não vou tirar dela. Olha que fantástico isso. Jesus nos ensina uma lição belíssima. Ele fala que isso é uma questão de escolha. Você pode escolher estar aos meus pés ouvindo a minha palavra. Hoje você está ouvindo isso aqui porque você escolheu parar o que você estava fazendo para estar junto com outros irmãos, compartilhando a palavra de Deus, desfrutando da presença do nosso Deus. Você preferiu isso. E Deus fala para nós, olha, isso não vai ser tirado de você, porque você escolheu a boa parte. Você escolheu isso. Então, é uma questão de escolha. Nós somos direcionados, tendenciosos a buscar o pão e aplicamos isso até no seguir a Jesus. Quem busca pão, busca sinais. Quer a prova? Eu vou terminar lendo o verso 30.
em diante, né? Para dar sentido. Verso 30 diz assim: então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Eles acabaram de dar prova contra eles mesmos que Jesus estava certo. Então lhes disseram: que sinal que o Senhor dá? Que prova que o Senhor dá para que nós creiamos em ti? O que eles estavam dizendo? Nós não cremos em ti. Acabaram de dizer, com as próprias palavras. A multidão estava dizendo: nós não cremos em ti. Percebe aqui a prova de que Jesus estava certo, que Jesus conhecia aquelas pessoas? Eles acabaram de confirmar que eles buscavam Jesus por causa do pão, porque vos fartastes com pão, e não porque criam em Jesus. Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão de comer. E aí um texto belíssimo, Jesus se revela como o pão da vida. Vamos ler do verso 32, ele fala assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Que Moisés foi instrumento. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aquele pão, aquele maná, era simbolismo do que haveria de vir. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É interessante, a mesma reação da mulher lá da samaritana no poço. Então me dá dessa água, se vai resolver meu problema, aqui também. Opa, então nos dá. Então declarou-lhes Jesus no verso 35: eu sou o pão da vida, e o que crê em mim jamais... Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ponto. Está aí. Nós nascemos com uma fome insaciável, com uma sede insaciável, não termina nunca. Jesus faz esse paralelo. Olha, vocês estão buscando pão material, vocês estão buscando saciar aquilo que é físico apenas. Vocês estão trabalhando para isso. Mas o que vai saciar vocês é o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Ou seja, termina essa questão, esse problema da fome, porque ele está falando no sentido espiritual. Espiritual. Quantas pessoas estão presas, estão ali tão próximas, né? Lembra o jovem rico? Chegou tão perto, saiu triste. Tão próximos e tão longe ao mesmo tempo. Por que você busca Cristo? Qual é a sua motivação? O quanto você ainda está preso? O quanto você ainda pede de sinais? O quanto você ainda questiona? Deus, se o Senhor me mostrar isso, se o Senhor fizer isso, as coisas podem estar correlacionadas. O fato de você buscar em Cristo algo para Ele te dar, e aí Ele não te dá, você se decepciona, está aqui a verdade. Qual é o motivo que você estava buscando? Coisas desse mundo, coisas materiais. E aí vem a decepção. Quando nós entendemos que o que Deus nos sacia é aquilo que o homem jamais pode fazer. O que Ele nos dá é essa paz que foi conquistada lá na cruz, vertida com o seu sangue. Não existe sentido verdadeiro de vida à parte da cruz. Não existe sentido verdadeiro de vida à parte de Cristo Jesus. Não tem. É ilusão. É ilusão. Só Ele pode dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele fala: vocês não vão sair vazios. Eu completo vocês.
Deu hora. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa pequena meditação. Eu poderia citar Saul, né? Samuel. Eu comecei até a notar aqui, quando Saul ele não cumpre a palavra de Deus. Deus fala para ele, olha, você tem que exterminar todo o exército, você tem que exterminar os amalequitas, inclusive o comandante deles. Aí o que ele faz? Ele salva o comandante, traz lá as ovelhas para poder fazer um sacrifício e falando que aquilo era para Deus. Qual foi a resposta de Samuel a esse ato dele? Saul, melhor obedecer do que sacrificar. Deus se alegra muito mais em obediência do que num ritual e usando ainda coisas da própria desobediência. É mais o crer, é mais o que nós somos do que o que nós fazemos. E olha, não precisa ter medo de achar que você não vai fazer. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você vai ser salvo e o resultado da salvação é as obras do Espírito Santo. É assim que funciona. Nada nosso, tudo de Deus. Nós somos apenas o instrumento. Pai, obrigado por mais essa terça-feira, pela sua santa palavra, que nós possamos vigiar a motivação a qual estamos buscando a Ti. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, obrigado por essa noite novamente, obrigado porque ainda podemos meditar na sua palavra. Sê com cada pessoa que ouviu essa palavra, obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos assim terminados e vamos tentar pensar sobre esse assunto. Né? Pensa, olha, o que é fazer a obra de Deus? Eu estou fazendo a obra de Deus? Eu estou buscando a Deus verdadeiramente? Vamos lá terminar? Um abraço a todos.